Boa noite a todos. Eu vou ler um pequeno poema de Luís de Camões que a Helenisa pediu para eu ler. Inclusive, ela perguntou: tem a ver com o meu tema, que é fogo? Eu falei: tudo a ver. Isso se chama intertextualidade, quando você vai falar de um tema e você lembra de outro, tá? Então, o texto é: amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade e servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Aqui ele fala de fogo no sentido conotativo, porque o fogo que a Helenisa vai tratar cientificamente é o sentido denotativo, tá? Então, o fogo, aquela chama, né, que incendeia, então, é o fogo que a gente conhece, que é usado no fogão e em tudo. E aqui no sentido é um fogo que arde sem se ver. Por que que ele usa? Porque é algo que machuca, que queima, né? Nesse sentido, então, chama-se uma metáfora, tá? Então, é usado, por que que eu estou falando do poema? É justamente porque tem intertextualidade com o tema tratado hoje, que é sobre o fogo que queima tudo, um incêndio, né? Que é usado desde a antiguidade para cozinhar, para um monte de coisa, tá? E a Helenisa vai falar, inclusive aqui no sentido que destrói, né? Destrói mesmo, porque queima e às vezes mata, né? Mas ele diz que o amor é uma coisa que você fica porque você quer, né? Na verdade, aí você está descontente e contente ao mesmo tempo. Então, é isso a minha parte aí. Pode começar, Helenisa. Muito obrigada pela parte que você abriu aí um espaço. Obrigada. Mari, volta um pouquinho na imagem anterior. Boa noite, pessoal. Também sejam bem-vindos e também gostaria de agradecer ao Pablo, aos estagiários que estão aqui conosco, né? E por por participar dessa noite. E eu vou falar um pouquinho sobre os impactos ambientais causados pelas queimadas. Essa imagem aí, que vocês estão vendo, é o símbolo da biologia, né? Porque ela vai representar o verde, que representa as plantas, né, as folhas que trazem o alimento, o espermatozoide, que traz a vida, e o DNA, que ele vai relacionado à hereditariedade, né? E essa espiral representa, aí nessa imagem, vai representar a evolução. E o fogo é um dos responsáveis pela evolução da humanidade, né? Foi a partir do fogo que o ser humano se desenvolveu em muitas áreas da vida. Hoje, quem pode pensar em viver sem fogo, sem nenhum tipo de fogo? Quer dizer, sem o cozinhar, a gente usa fogo para quase todas as atividades que nós fazemos no dia a dia, mesmo que você diga assim, ah, mas eu não uso tanto. Algumas atividades que você, até uma joia, tudo você usa, o fogo é importante. Aí pode passar, mas e, ao mesmo tempo que esse fogo ele é importante para nós, ele também pode ser devastador, né? Assim como um poema, por isso que eu pedi para a Teresa falar, a intenção não era falar do amor, né? A não ser do amor do biólogo pela biologia, né? Mas o amor, o fogo, ele da mesma forma que ele é benéfico, ele também pode ser muito maléfico, né?
E nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos ambientais causados pelo fogo. Primeiro, o que é um impacto ambiental? O impacto ambiental é todo e qualquer tipo de alteração que ocorre no meio ambiente. E essa alteração ela pode ser provocada naturalmente, por exemplo, caiu um meteoro e alterou toda uma parte da Terra, ou o vulcão entrou em erupção, devastou toda uma área, ou pode ser provocado pelo homem, né? A maioria das vezes é ação antropogênica, né? Ela é provocada pelo homem. E nós vamos falar dos impactos ambientais causados pelas queimadas. E quando eu estava pesquisando, existe uma diferença grande entre queimada e incêndio. Alguém poderia falar um pouquinho? Alguém quer comentar alguma coisa? O que é uma queimada? A queimada, geralmente, ela é proposital, ou seja, os agricultores, agropecuaristas também, eles fazem o quê? Eles queimam para quê? Qual é o sentido da queimada? Eles vão para melhorar o plantio, às vezes eles usam para melhorar a área onde ele vai plantar. Claro que essa melhora é por pouco tempo, né? Às vezes ele usa para limpar um terreno. Quantas vezes a gente tem um terreno e junto com as folhas a gente coloca fogo para poder limpar aquele terreno, né? Então, as queimadas, ela tem esse objetivo de limpar uma área para culturas temporárias e, às vezes, as próprias cinzas vão enriquecer aquele solo. Claro que tudo isso é temporariamente. E o incêndio, não. O incêndio, pelo dicionário, é o quê? É o fogo que devora. Ou seja, é o fogo que ele está fora de controle. E esse incêndio, ele pode ser provocado naturalmente, quando você tem o que? Tem as descargas elétricas, às vezes até a própria temperatura do lugar, tem folhas muito secas, pode ser provocado também por faíscas. Geralmente, muitas faíscas, elas saem de uma determinada queimada, sem controle, alguém faz uma queimada próximo de um terreno que está muito seco, ou de uma floresta que tem folhas secas, e aí uma faísca que cai é o suficiente para pegar e devastar tudo, né? E essas queimadas, elas vão trazer algumas consequências. Aí, pode passar, Mária, por favor. Primeiro, destruição da vegetação nativa. Existem vegetações que só são daquele lugar, daquele ambiente. Então, quando pega fogo, toda essa vegetação nativa vai ser destruída. E por ela só estar naquele lugar, às vezes causa desequilíbrio ecológico também. O fogo, nós vimos, eu falei anteriormente que o pessoal ele usa as queimadas para melhorar o solo, né, para o plantio. Mas o fogo, quando você queima várias vezes, o que acontece? Ele deixa o solo fraco e improdutivo. Às vezes tem que colocar adubos, tem que colocar várias coisas para poder melhorar esse solo depois, né? Então, as queimadas geralmente são uma prática, são praticadas mais por costumes antigos, mas não que vai beneficiar tanto assim. O fogo também, ele vai acabar com os micro-organismos que existem no solo. E esses micro-organismos, a maioria deles são decompositores. O que eles vão fazer? Eles vão decompor toda a matéria orgânica, transformar em inorgânica para serem reutilizados pelas plantas. Então, quando o fogo passa por esse lugar numa quentura absurda, ele vai terminar matando esses micro-organismos, tá? E ele vai também destruir inúmeras espécies da flora e da fauna. Da flora nós já falamos da vegetação nativa, mas tem outras vegetações que estão ali que não são nativas, mas que
também vão ser devastadas pelo fogo. E na fauna, os animais, eles vão morrer, às vezes, por asfixia, às vezes eles fogem para outros lugares e não têm alimentação adequada. E aí, como consequência disso, toda a cadeia alimentar vai ser prejudicada, porque a partir do momento que o alimento não tem mais para um dos seres vivos, eles saem para outros lugares ou morrem, o que vai acontecer? Os outros que dependem dele para se alimentar também vão ser prejudicados. E para o ser humano, também da fauna, acontece o quê? Tem as espécies endêmicas, espécies que só vivem naqueles lugares. Então, quando essas espécies elas estão ali e vem um fogo e acaba com tudo, essa espécie ela está correndo sérios riscos, né? De entrar em extinção, diminui bastante a população e aí ela pode estar correndo risco de entrar em extinção. E das plantas também, o que ocorre? A partir do momento que essas plantas são destruídas, por exemplo, na Amazônia, né? E está tendo um problema sério com fogo. No momento que as plantas são destruídas, tem muitas plantas que nós nem sabemos quais são os princípios ativos, nós nem chegamos a descobrir essa planta, que planta que é essa? Então, nem conhecemos. E muitas são usadas para quê? Para a fabricação de várias coisas. O princípio ativo dela é usado para medicamentos, para cosméticos, para muitas coisas que nós utilizamos no dia a dia. E a partir daí, se você destrói, às vezes você nem chega a conhecer aquilo que você tem, né? E também deixa de ter elementos que você vai construir, vai fazer, fabricar outros produtos, tá? E o fogo, ele também faz o quê? Ele vai dar problemas na saúde, principalmente pela liberação de monóxido de carbono, né? Ele vai fazer o quê? Para o ser humano, ele vai aumentar o problema de doenças respiratórias, tá? Tanto nas cidades, nas cidades onde estão acontecendo as queimadas. E por quê? Pela emissão desses gases poluentes. E ele vai piorar a qualidade do ar, né? Causando a poluição atmosférica. E também, por exemplo, na Amazônia, que a gente está vendo, muitas populações vivem ali naquele lugar. Os indígenas, o fogo está chegando muito próximo dessas populações. E essas populações são extremamente prejudicadas por causa dessas queimadas. Também ocorre o quê? O solo empobrecido, sem planta, vai ocorrer, quando as chuvas caem, vai ocorrer a lixiviação desse solo, e aí vai acontecer assoreamento nos rios, ou seja, são consequências bastante graves, né, por causa dessas queimadas. E muitas vezes essas queimadas, as queimadas, os incêndios acontecem por quê? Por coisas que nós mesmos fazemos, por exemplo, nós seres humanos que eu falo, né? Por exemplo, os balões. Quando uma pessoa solta um balão, ela está praticando um crime ambiental. Por quê? Porque se esse balão cair numa floresta, se esse balão ele vai causar um incêndio, essa pessoa, se ela for descoberta, ela pode ser indiciada, ela pode até mesmo, existe uma lei que essa pessoa, ela pode ser presa até 3 anos, de 1 a 3 anos, e ela também, pode ser que ela tenha que pagar uma pena para a comunidade, né, fazer trabalhos voluntários, ou as duas coisas, né? Então, isso é muito sério. Às vezes, uma bituca de cigarro que cai em um lugar está muito quente, a temperatura muito alta, você joga uma bituca de cigarro acesa, tem muitas folhas, isso aí pode causar um incêndio. Então, são esses os problemas que o fogo pode causar. E aí nós estamos tendo bastante problemas, né? Eu não vou falar muito desses problemas. Por exemplo,
no Pantanal Mato Grossense, né? Não tem, não, pode passar o slide, antes na Amazônia, né? Na Amazônia. Primeiro na Amazônia, né? Eu peguei um trecho de uma reportagem, ele fala que de janeiro até agosto foi 39% maior do que a média dos últimos 10 anos para o mesmo período, ou seja, a quantidade de queimadas são 29.300 e poucos focos de queimadas na Amazônia. Ou seja, tudo isso está sendo perdido por causa da, das queimadas. E o próximo que eu peguei só também como exemplo, esse aqui são as queimadas, né? E o próximo é do Pantanal, né? No Pantanal é mais por causa do incêndio mesmo, né? Às vezes, pelas próprias queimadas, saem faíscas e aí causam os incêndios. E no Pantanal a gente tem visto que há vários dias, né? Vários dias isso tem acontecido. Praticamente chega a agonizar, né? As espécies lá agonizando, muita gente tentando, os bombeiros tentando resolver, mas não tem conseguido resolver o problema por causa da seca, não está chovendo, então termina ficando descontrolado e com isso o próprio planeta é prejudicado, né? O próprio bioma, o planeta é prejudicado por causa dessas queimadas. Então era só isso que eu gostaria de falar hoje para vocês. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Aí agora eu vou passar para o próximo professor. Só posso comentar uma coisa, Helenise? Pode. Que uma vez eu assustei com o fato que falaram que um copo, um pedaço de vidro também pode causar um incêndio por causa da luz do sol que vai concentrando, né, e vira uma faísca e pega fogo também. Eu levei um susto quando eu soube, viu? Pega sim. É verdade. Pensou? Uhum. Ele vira uma lente, né? Vira uma lente, daí ele dá uma faísca e aí é onde vira incêndio. Às vezes nem é causado pelo homem, né? Às vezes é a própria, o lixo, né? Ele vira isso. O lixo Vira, é o é lixo, né, no caso. indiretamente causado pelo homem, nesse caso, né? Pelo homem, Causado, indiretamente, sim. Mas mas não intencional, né? Quer dizer, não sei, né? exatamente não intencional. Obrigada. Por nada. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, os biólogos aqui. Alain, Marina, Emiliana, se vocês quiserem falar também, fique à vontade. Tá. Alain? Tá aí, Alain? Aí agora, então, eu vou passar para o próximo professor. Quer dizer, o próximo, acho que é a Marina, né, que vai falar. Não, acho que é a Emiliana, não é? É Emiliano. Emiliano. Tem como. Será que eu consigo colocar para apresentar daqui do meu? Consegue. Deixa eu ver. Só que tem dois locais, né? Tenta pela tela inteira aqui, porque tem aqui na apresentação vai aparecer uma janelinha, você coloca logo na primeira, a segunda ela não está aceitando. Ah, tá, deixa eu ver. Eu consegui só pela janelinha, eu não sei porque a tela inteira não foi. Tá carregando? Não tá. Ah, agora tá. Agora tá, Emiliano. Olha que engraçado, o meu não deu essa.
Então, o meu tá ao contrário, eu tento clicar para ir a tela inteira, ele não vai. Mas apareceu os slides? Sim. Está aparecendo, sim. Está carregando agora? Ah, que acho que ele está aumentando. Foi? Carregou? Carregou. Ah, tá. Ah, tá. Agora, peraí. Não, sumiu. Ficou tremendo. Ué. Agora tá. Ah, Micromundos, né? Conhecendo animais microscópicos. Isso. É que acho que talvez a internet esteja um pouco devagar. Vou tentar ir passando aqui. Então, eu vou falar sobre o que eu chamei de micromundos, né? Mas, na verdade, são animais microscópicos e o ambiente que eles vivem, o habitat, as formas de vida deles, né? Aí, deixa eu ver se vai passar. Foi. Para quem não conseguiu participar da outra reunião que eu e os estagiários estávamos, a que a gente falou de vestibulares e vida acadêmica, eu sou Emiliana, eu faço biologia com o Alan e com a Marina aqui na Unicamp, e hoje eu escolhi esse tema para falar porque tem a ver com uma experiência que eu tive na faculdade, então eu vou falar um pouco de coisas que são mais pessoais e coisas não tão pessoais, né? Coisas mais técnicas, assim, que eu acabei aprendendo. Só para contextualizar vocês, eu comecei o curso em 2016. Aí, aqui na Unicamp, como eu faço licenciatura, o curso dura 5 anos. Então, esse ano, teoricamente, é meu último. E o que eu vou mostrar para vocês, eu comecei a aprender no segundo ano do curso, em 2017. E começou com a minha iniciação científica. Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse termo. A iniciação científica ela é como se fosse um estágio que a gente faz na faculdade, onde a gente pode se aprofundar mais em alguma área que a gente gosta, que a gente escolhe. Então, ao longo do curso, a gente vai tendo as matérias, né? E se a gente tem alguma matéria que a gente gosta bastante, a gente pode procurar o professor para ver se ele tem uma vaga no laboratório dele, porque os professores da universidade, geralmente, além de dar aula, eles fazem alguma pesquisa, tem uma linha de trabalho na universidade mesmo. Então, a gente procura ver se o professor tem uma vaga no laboratório para a gente fazer um estágio lá e poder aprender um pouco mais sobre a teoria e a prática, né? As técnicas, a forma de estudar algum assunto específico. E para isso, geralmente, a gente faz um projetinho, assim, um plano científico com o que a gente pretende estudar no tempo que a gente que a gente vai fazer esse estágio. Então, no meu caso, eu me interessei muito por zoologia, ou biologia animal, quando eu tive zoologia na faculdade, e aí eu conversei com o professor que deu as aulas, e ele tinha uma vaga no laboratório, eu fui conhecer, e acabei ficando bastante tempo lá, e aprendendo como eles fazem as pesquisas com os animais, né, da linha de estudo deles. Aí, o laboratório que eu fiquei chama Laboratório de Evolução de Organismos Meiofaunais. O que são organismos meiofaunais, ou meiofauna? São animais microscópicos, então são animais que a gente não consegue ver a olho nu. Eles são muito pequenos, então precisa de lupa
ou microscópio para enxergar. Eles só não são tão pequenos quanto bactérias e vírus, por exemplo. Bactérias e vírus são menores do que esses animais microscópicos, mas ainda assim eles são bem pequenos. E nesse laboratório a gente estuda aspectos sobre a evolução desses animais microscópicos, a diversidade deles, formas de identificar eles, de classificar eles, dar nomes, né, para facilitar o estudo e a comunicação entre os cientistas. Então, para estudar esses animais, né, o que eu acabei aprendendo lá no laboratório é que primeiro a gente precisa saber onde eles vivem. E eu não sabia, antes de entrar na faculdade, que esses animais são muito comuns. A gente encontra eles praticamente no mundo inteiro. Tem aqui em regiões mais tropicais, né, regiões mais quentes, tem nos polos, né, regiões congeladas, tem desde o topo das montanhas até os fundos dos oceanos, tem, assim, por tudo. E alguns gostam de viver em musgos ou líquens, essas coisas que ficam em tronco de árvore, pedras, ou no solo mesmo, né, no chão. E aí, quando a gente quer achar esses, a gente tem que raspar um pouquinho do musgo, do líquen, para poder levar para o laboratório para analisar. Aí tem outros que são mais aquáticos, então eles vivem em lagos, rios ou no mar mesmo, né? Então tem os de água doce e os de água salgada. A gente não encontra as mesmas espécies nos diferentes ambientes. Tem espécies que são marinhas, espécies que são de água doce e espécies que são mais terrestres, né? Que seriam essas que eu falei, que vivem nos musgos, nos líquens, nas folhas secas, no chão. E aí, no caso dos aquáticos, dos marinhos e de lago, rio, a gente geralmente pega com um balde mesmo, tem que pegar parte do ambiente, porque como esses animais são tão pequenos, a gente só consegue ver com o microscópio, não dá para ir lá e pegar só o bicho que você quer. Então, você tem que ir com um recipiente, né, com um potinho, e pegar um pouco da areia ou das plantas, das algas, dos musgos que tem ali, e levar para o laboratório para analisar. Eu achava que ia ser difícil, assim, encontrar eles, mas eu fiquei maravilhada quando eu percebi que você pega um potinho de areia, leva para o laboratório, coloca na lupa e começa a olhar, tem muita coisa, muita coisa. Tanto em musgo, líquen, quanto na areia da praia, nas plantas aquáticas de um lago. A gente sempre acha muita coisa. A gente costuma falar que são animais um pouco negligenciados, porque como a gente não enxerga, não é como um animal grande que a gente vê facilmente. A gente costuma não dar tanta importância. A gente vê um ambiente, assim, uma floresta, um lago, a gente não vê se a gente não vê nenhum animal grande, a gente acha que não tem nenhum animal vivendo ali. Quando, na verdade, tem muita coisa que a gente não está conseguindo ver. Então, hoje eu trouxe para vocês só alguns exemplos de alguns grupos de animais que são mais comuns da gente encontrar nesses ambientes. Deixa eu ver se está carregando. Foi. Tem um grupo que eu acho que é o mais conhecido, assim, que são os nematódios. Eles são um pouco mais estudados, porque alguns são parasitas, inclusive de seres humanos. Então, a gente acaba estudando mais para entender as doenças que eles causam, como tratar, como prevenir. Então, tem bastante estudo com nematódios, mas não são todos que são parasitas, na verdade é só uma pequena parte deles, a maioria é de vida livre, que a gente fala, né, que vive no ambiente sem causar nenhum dano, nem para o ser humano, nem para outros animais.
E esses nematóides, geralmente, eles são bem alongados, então a gente costuma chamar só de verme, assim, popularmente falando, né? São pequenos vermes. Esse do meio são os rotíferos. A gente não conhece muito, assim, porque a gente não fala muito deles no dia a dia, só que eles são bem abundantes, a gente encontra bastante em tudo quanto é lugar. E eles são bem engraçadinhos, porque na cabeça eles têm uma estrutura que é cheia de cílios, que fica girando. Por isso que eles receberam esse nome de rotífero, porque fica rotacionando os cílios para ele se alimentar das partículas do ambiente. Eles também, a grande maioria não é parasita, então não tem tanto estudo, porque a maioria não afeta o homem, mas eles são bem comuns. E essa terceira foto aqui, eu coloquei só crustáceos, porque tem vários grupos de crustáceos que a gente encontra, tanto em mar profundo, quanto ali mais na areia da praia, onde a gente costuma ficar. E aí eles são, claro, parentes de crustáceos maiores, que a gente costuma ver bastante, então caranguejo, siri, camarão, lagosta, só que esses eles são muito pequenos, a gente não consegue ver esses outros, né, esses microscópicos, então a gente também acaba dando menos importância porque não é algo que para a gente vai servir de alimento, como o camarão, por exemplo. Só que ele serve de alimento para os outros animais do ambiente onde ele vive, né? Ele faz parte da cadeia alimentar, ele é importante da mesma forma para o ecossistema como um todo. Aí, outro grupo que é o que eu estudo mais lá no laboratório, então eu conheço um pouco melhor do que os outros, são os tardígrados. Agora está começando a aparecer mais, assim. É bem fofinho. Parece um ursinho. Parece. O nome popular é urso d'água, justamente por isso, porque eles parecem ursinhos. E o pessoal costuma simpatizar mais com eles por ser mais fofinho. Mas eles são bem interessantes também. Eles estão sendo muito estudados agora, não agora, né? De uns tempos para cá, porque eles são muito resistentes. Então, dá para usar para várias pesquisas, na área médica, na área de exploração espacial, parte de cosmetologia, enfim, tem muita área que dá para aplicar os estudos que são feitos com eles, por causa dessa capacidade de resistência a condições adversas. Mas eles também são encontrados em vários lugares, só que tem menos estudo com relação à diversidade deles. É mais com relação a como aplicar alguma informação deles para o nosso uso, né, no dia a dia. Esse do meio são os gastrótricos, eles são bem engraçadinhos também, porque eles têm o corpo todo com pequenos espinhos e tubinhos adesivos e escamas, são bem ornamentados, assim, enfeitados, e são muito comuns também, e embora a gente ainda não conheça um uso, né, uma aplicação para eles são muito diversos, a gente acha que é importante continuar estudando, porque pode trazer alguma coisa nova, assim, alguma coisa importante para a gente. Fora a questão, né, dele fazer parte também do ecossistema, então ser importante para a cadeia alimentar e tal. E, por último, os quinorríncos, eles também são conhecidos como dragões da lama, porque geralmente a gente encontra em ambientes mais lamosos, assim, mangue. Então, eles são um pouco, assim, meio sensíveis, meio vulneráveis, porque eles vivem em ambientes que são bastante prejudicados, né? A vegetação de mangue é bem prejudicada porque a gente usa muito as praias, o litoral de forma geral. Então, é um pouco mais difícil achar esses animais.
e um pouco mais difícil estudar também. A gente não sabe muita coisa sobre eles, mas eles são bem interessantes também. Eu queria ter colocado vídeos, porque é muito legal ver eles no ambiente, se locomovendo, só que eu fiquei com medo de travar muito, porque os vídeos que eu achei são mais pesados, e aí na apresentação eu achei que não ia rodar muito bem. Então eu deixei duas fontes aqui onde dá para achar vídeos desses animais. O Sifonauta, que é da USP, do Sebimar. É só digitar Sifonauta no Google, acho que é o primeiro link que aparece. Tem bastante foto e vídeo desses animais, não só os microscópicos, outros animais marinhos também. E no YouTube tem um canal muito bom que chama Journey to the Microcosmos, que tem vídeos muito bonitos desses animais no ambiente, se locomovendo, se alimentando, se reproduzindo, e é bem legal. O único problema é que a narração do vídeo é em inglês, mas só pelas imagens, assim, vale a pena ver. Enfim, acho que era isso. Mas se vocês tiverem alguma dúvida... Ô, Léo, faz a pergunta que você estava perguntando no chat. Faz a pergunta para ela. É que eu acho que não aparece... A hora que eu estou apresentando, não apareceu o chat aqui. Deixa eu ver. Vou parar de apresentar para conseguir abrir o chat. Fala, Léo. Lê a pergunta, Pablo. Pode ser, é verdade. Eu queria que ele falasse, eu queria que eles falassem, né? Tá bom. Eu falo. Isso. Eu quero que eles falem. Vai, Léo, eu fala. queria saber se esses animaizinhos são todos do mesmo reino ou mesmo filo. Não, cada um dos que eu mostrei são de um filo diferente. Tardígrado é um filo só de tardígrados, quinorrinca é um filo só de quinorrinca, gastrotrica é um filo só de gastrotrica. É que a gente não costuma ver na escola, porque são muitos filos, né? Não dá tempo de aprender sobre todos. Então, a gente acaba aprendendo mais os principais. Aí, os básicos. Os mais comuns. Por exemplo, eu tenho o livro de invertebrados, não sei se os alunos devem ter tomado estagiário, ele parece uma bíblia. Se a gente for falar todos os reinos, todos os filos do reino animal, é os 3 anos de ensino médio. Sim. Não tem como. A gente aprende... Eles não são vírus ou bactérias, não, são animais. Animais. Tem mais de uma célula no corpo, né? Eles são mais próximos de outros animais invertebrados que a gente conhece, como os insetos, por exemplo. Vamos lá, perguntas, meninos. Ô, Nathalie, você fez uma pergunta aqui também. Fiz. No começo, pode perguntar. Eu quero que vocês falem. Quando esses bichinhos eles são tirados de onde assim, eles vivem, se eles sobrevivem até chegar no laboratório, ou se quando é caso tipo de praia, essas coisas, ou vocês fazem um laboratório mais próximo do local? Geralmente, assim, eles conseguem viver alguns dias, no máximo, depois que tira do ambiente. Porque mesmo que você tire com parte do ambiente, né, a areia, a água, não é a mesma coisa, né? Você deixar parado em um recipiente não é a mesma coisa do que lá no ambiente que é mais dinâmico, e tem todos os animais, a movimentação da água. Então, eles vivem no máximo alguns dias, depois que tira do ambiente. Aí tem bastante laboratório que é mais próximo da praia, justamente por isso. Que nem o site que eu falei do Sifonauta, ele é do Sebimar, que é uma parte da USP, que fica no litoral justamente porque eles só fazem essa parte de biologia marinha. Então, fica no litoral de São Sebastião, aqui em São Paulo mesmo. Perto da minha cidade, né? Nossa, é verdade, né, Pablo? Na minha cidade, São Sebastião. Era pertinho, eu fazia curso. Saudade da praia, hein, Pablo? Opa, e como? Eu fiz curso lá no Sebimar. É muito legal. Se vocês um dia forem para a praia, em São Sebastião,
eles fazem visitação ao público no Sebimar. Aí vocês vão ver esses bichinhos aí. Porque a gente, igual a Emiliana falou, a gente conhece os comuns que a gente aprende no ensino médio. Esses mesmos da microfauna a gente vê na faculdade. A gente tem, pelo menos, eles devem ter também. A gente tem invertebrados 1 e invertebrados 2. Às vezes você vê invertebrados em 2 aulas no ensino médio, a gente vê em 1 ano. Não é? Acho que vocês têm 2, né, também, né? A gente vê invertebrados, só os invertebrados, não estou falando nem os vertebrados. Só invertebrados a gente vê em um ano só na faculdade. É lá em Ubatuba, Pablo, que tem um instituto lá da USP? Tem um Instituto Oceanográfico. Ah, tá. Oceanográfico, de Biologia Marinha em São Sebastião. Já fui nos 2, é muito bom. Eu já, no de São Sebastião, no Sebimar, eu fui, acho que umas 3 vezes com a equipe do laboratório mesmo, porque a gente precisava coletar. E aí a gente tem que ficar lá alguns dias, a gente fica hospedado lá alguns dias, porque é inviável, assim, trazer o que a gente coleta até aqui, até em Campinas, para só então começar a analisar. Então a gente já começa a analisar lá e depois termina de analisar aqui. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu também fiz, quando eu fiz... Pode falar, Nathalie. Não, pode falar. Os bichinhos, eles trazem algum benefício para o ser humano ou não? Em questão da saúde? Indiretamente, sim, por fazer parte do ambiente, né? Por manter o equilíbrio do ambiente. Então, como a maioria se alimenta de partículas muito pequenas de matéria orgânica, eles fazem a reciclagem do ambiente, né? Não deixa a matéria orgânica muito tempo parada ali. Então, se em um lago, por exemplo, tiver algum poluente, alguma coisa que mate todos eles, você não vai ter mais eles ali para fazer essa reciclagem do ambiente. Então, às vezes, a água começa a ficar turva, e aí tudo começa a morrer, né? Vai desencadeando. E também eles servem de alimento para outros animais maiores. Então, a gente se beneficia disso por eles servirem de alimento para animais maiores que a gente consome. Então, por exemplo, peixes. Mas da parte mais direta, assim, da saúde, eu acho que o único que é o mais relevante, né, entre aspas, são os nemátodas, mesmo pelas espécies que são parasitas. Mas, que nem no caso dos tardígrados, como ele tem essa capacidade de resistência, estudam ele para tentar aplicar os mecanismos que ele tem para ser resistente na gente. Então, para ele sobreviver a alguma condição adversa, geralmente ele consegue proteger o DNA dele. E aí estudam isso em laboratório justamente para saber se é possível fazer a mesma coisa com o nosso DNA. Proteger o nosso DNA, por exemplo, dos raios UV. Seria como um protetor solar genético. Que os vivem. Léo, fala de novo que ninguém ouviu. Quanto tempo que esses bichinhos vivem? No ambiente mesmo, assim, o ciclo de vida normal? Todos os anos eles vivem. Ou dias, não sei. Assim, o ciclo de vida normal, no ambiente, cada um vive pouco tempo, assim, no máximo meses. Não chega nem a 1 ano. Quando ele está normal no ambiente, né? Mas esses que são resistentes, que nem os tardígrados, se eles estiverem na forma de resistência, eles vivem bem mais. É que eles não ficam o tempo todo em forma de resistência, eles só ficam se tiver uma condição adversa. Aí ele consegue sobreviver anos, assim, uns 5, 10 anos até. Mas em condições normais, se ele estiver se locomovendo, se reproduzindo, ele vive no máximo meses. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? A Emiliana é modesta, ela não fala.
Mas ela descobriu uma espécie nova de tardígrado. Ah, sério? Ana, Vai- você ia falar sobre a questão de dar o nome, né? Que eles estão trabalhando com alguns, trabalhando sobre o nome científico. Uhum. Você, como que vai? Vou aproveitar a oportunidade, então. Agora que o Alan me dedurou. Olha, Essa espécie nova que a gente achou de tardígrado foi aqui na Unicamp mesmo, no musgo das árvores que tem aqui na Unicamp. Porque quando eu comecei a trabalhar lá no laboratório, a gente começou a coletar de lugares perto para ver se a gente ia achar o que a gente queria, né? Quer dizer, se a gente ia achar bastante bicho, como que ia ser? Se ia ter que coletar muito, se ia ter que viajar para coletar longe. Aí, logo nas primeiras coletas que a gente fez aqui na Unicamp mesmo, a gente já achou várias coisas assim diferentes. Aí, essa espécie que eu fiquei analisando mais, a gente viu que não tinha sido descrita ainda, né? Não tinha nada igual a ela já conhecido na ciência. Então, para descrever, eu tive que registrar bastante coisa sobre ela, né? A gente tem que registrar principalmente a morfologia, ou seja, a aparência geral dela. E aí, como eles são microscópicos, a gente tem que tirar fotos no microscópio. Geralmente, o microscópio já tem a câmera acoplada. Aí, a gente tira bastante foto de vários animais e escreve um trabalho descrevendo isso. E às vezes a gente analisa também o DNA, porque tem diferença, né, de uma espécie para outra. E na hora de dar o nome, é assim, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, que tem várias categorias, né? Tem caixinhas maiores que vão se afunilando em caixinhas menores. Então tem o reino, filo, classe, tem várias categorias. Até você chegar nas menores, por exemplo, o gênero. Então, o nome da espécie tem que ter o nome do gênero, né? Vai ter o nome do gênero na frente, e depois o nome da espécie em si, que é o que a gente chama de epiteto específico. Então, fica o gênero e o nome que você dá quando você vai descrever. Então, no meu caso, eu deixei o nome do gênero, que é Milnesium, geralmente é em latim, ou pelo menos grego, né? E o segundo nome a gente ainda não decidiu completamente, mas com certeza vai ter a ver com a Unicamp, por a gente ter achado aqui. Então a gente vai fazer meio que uma homenagem. Nossa, Ana, olha a honra de dar o nome para um bichinho. É. Mais alguma pergunta? Aproveitem a Emiliana, ela trouxe bastante conhecimento novo hoje para nós. Uma vez eu ouvi falar sobre os tardígrados que nas experiências espaciais eles conseguiriam resistir à radioatividade, eles poderiam ser um dos seres que poderiam sobreviver muito bem em outros planetas. Aí eu não sei até que ponto isso é verdade ou não. É verdade. Tem um pouco de exagero na história, mas é verdade. Porque, assim, no caso dos tardígrados, como eu falei, eles não ficam na forma resistente o tempo todo. Porque para eles se alimentarem, fazerem as atividades vitais deles, eles precisam estar numa condição normal. Então, tem que ter água, tem que ter oxigênio, não pode ter radiação, não pode ter nada muito extremo, assim, né? A temperatura não pode ser muito extrema. Mas quando fizeram esses experimentos, né, enviaram alguns desses tardígrados para o espaço para expor à radiação e ao vácuo. E aí, na forma de resistência, eles sobreviveram. Quando trouxeram de volta para a Terra, eles voltaram ao normal, eles saíram da forma de resistência e continuaram vivendo normalmente. Agora, se eles não tivessem entrado nessa forma de resistência, provavelmente eles teriam morrido no espaço.
Ô, Emiliana, eu caí. Qual é o nome da espécie? Eu acabei caindo e não ouvi. Ah, eu falei que o gênero é Milnesium, mas o nome da espécie em si a gente não decidiu completamente ainda. Mas vai ser algum nome relacionado à Unicamp, porque vai ser uma homenagem por a gente ter encontrado ele aqui. Ah, devia ser Broto. Sobrenome. Gente, olha, vocês estão conhecendo alguém que descobriu uma espécie, tá vendo? Vocês estão ouvindo a história se formar, né? Uhum. O mestrado tá garantido já, hein? Mestrado e doutorado aí já. Estão em frente, né, de uma cientista, olha só, que importante. Né? Muito rico, né? Você está num laboratório, está pesquisando. A pesquisa é fascinante, né? Sim. Mais alguma pergunta, gente? Coloca de Unicamp. Vou passar para... Oi. Vite? Nada. Então, gostaria de agradecer a Emiliana por ter trazido esse assunto novo para a gente, né? Muita coisa nós não conhecíamos. E interessante também, né? E por esse privilégio, né? O Alan dedurou, mas foi um privilégio para nós conhecer alguém que está descobrindo uma espécie nova, que talvez aqueles que forem aqueles que forem biólogos no futuro vão estar estudando essa espécie que vocês descobriram, né? Então é um privilégio muito grande para a gente. Muito obrigada. Gostaria muito de agradecer a você. Imagina, eu que agradeço pelo espaço. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Agora mas tem surpresas ainda, Helenisa. Tem o Alan e tem a Marina ainda, né? Tem ainda surpresas. Amanhã tem surpresas ainda. Amanhã tem. Mas então, eu não sabia ainda da espécie também. Eu fiquei chocado, eu não sabia. Esses jovens prometem, né, Pablo? Estou gostando de ver, nossa, né? Marina, Emiliana, Alan, né? São os jovens que estão aí para o futuro, né? O Alan, né? O Alan. Muito bom. Parabéns, nossa. Aprendemos mesmo, né, Helenise? Muito bom. Agora a Rosalise, né, que vai falar? Sim, aí a Mari, ela começa colocando o título, né? A Mari está aí? Peraí, bom, boa noite a todos, né? O professor, rapidinho, deixa eu falar com os alunos aqui do noturno já acostumado. A galera da manhã tem no chat, tem um link para vocês colocarem a presença de vocês, tá? Que o galera do noturno já está acostumado, né? A galera da manhã não tá. Vocês clicam no link e preenchem lá, tá o formulário de presença, tá bom? Desculpa. A Mari acho que colocou. Coloca no título, Mari, por favor, no primeiro. É que os alunos da manhã não estão acostumados, né? Então... mas a gente vai avisando. Bom, então, a minha parte foi reino animalia, vertebrados e a sociabilidade, características gerais. Eu tomei a liberdade de, nesse momento, ampliar, né, o tema vertebrados e a sociabilidade, até porque faz parte da mesma condição de humano. Então, não podemos desprezar. Então, vamos lá. Próximo, Mari, por favor. Reino Animalia, ele é definido segundo características comuns a todos os organismos animais. Eucariontes, né, formado por uma célula, um núcleo celular, onde contém a nossa marca registrada, né, o DNA. Os multicelulares, né, várias células, mais simples, mas aí vão formando tecidos. E os pluricelulares, pode mudar, Mari, capazes de formar tecidos, né? E estes nós encontramos na formação dos órgãos, né? O epitélio estratificado, uma camada menor, o tecido ósseo, o tecido nervoso,
o tecido sanguíneo, o músculo cardíaco, o epitélio prismático, já umas camadas mais profundas, o músculo liso, o estriado, o tecido germinativo e o tecido conjuntivo. Pode mudar, Mari, por favor. Todos os animais, eles começam o seu desenvolvimento a partir de uma célula, ovo ou zigoto, que surge na fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Pode virar, Mari. E os animais vertebrados, do latim vertebratus, do reino Chardata, provavelmente foi cerca de 450 milhões de anos. Eles possuem crânio, ossos, coluna vertebral, sistema muscular, o sistema nervoso central, né, cérebro. E os vertebrados possuem um organismo mais avançado do planeta. Até porque faz parte da mesma condição de humano. Trago para esse momento o jovem e o macaco de Tremois. Pode passar, Mari, nesse slide. Aí depois aqueles que se interessarem, quiserem pesquisar mais essa provocação, tem o nome do livro, enfim. Então ele faz a seguinte pergunta: por que o comportamento dos símios sempre nos provoca um olhar intrigante? Por um lado, encontramos muitos níveis de sociabilidade entre os vertebrados, desde a interação que se limita ao encontro com a reprodução. Acho que o Pablo está ventando aí, Pablo. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Dessa vez, não. Desde toda essa interação, né, que limita o encontro para a reprodução, até acharem alimento, a disputa de território e mais. E mais animais que se situam em níveis mais baixos na escala zoológica, né, de desenvolvimento. Como, por exemplo, as aranhas, que têm uma ação de reflexo, instinto, ao tecer sua teia. Mas esses atos, eles não se renovam em todos os tempos, salvo algumas modificações determinadas pela evolução das espécies e as decorrentes genéticas de mutações genéticas. E mesmo quando há tais modificações, eles continuam valendo para todos os indivíduos da espécie e não permitem inovações, passando a ser transmitidas hereditariamente. Deixa o último slide, Mari. Aí, então, eu vou ler esse texto daqui, do Raymond. É um texto, assim, provocativo, para aqueles que gostam de pesquisar, de refletir, enfim, e é sobre as meninas lobo. Tem várias questões, enfim. Na Índia, onde os casos das meninas lobo foram relativamente numerosas, descobriram-se em 1920 duas crianças, Amala e Kamala, vivendo no meio de uma família de lobos. A primeira tinha 1 ano e meio e veio a morrer 1 ano mais tarde. Kamala, de 8 anos de idade, viveu até 1929. Não tinha nada de humano e seu comportamento era exatamente semelhante àquele de seus irmãos lobos. Elas caminhavam de 4 patas, apoiavam-se sobre os joelhos e cotovelos para pequenos trajetos, e sobre as mãos e os pés para trajetos mais rápidos, mais longos. Eram incapazes de permanecer em pé. Só se alimentavam de carne crua ou podre,
Comiam e bebiam com os animais, lambendo a cabeça para frente e lambendo os líquidos. Na instituição onde elas foram recolhidas, passavam o dia acabrunhadas, prostradas, numa sombra. Eram ativas e ruidosas durante a noite, procurando fugir e uivavam como lobos. Nunca choravam, nunca riam, não expressavam sentimentos. Kamala viveu durante 8 anos na instituição que o acolheu, humanizando-se lentamente. Ela necessitou de 6 anos para aprender a andar e pouco antes de morrer só tinha um vocabulário de 50 palavras. Atitudes afetivas foram aparecendo muito aos poucos. Ela chorou pela primeira vez por ocasião da morte de Amala e se apegou lentamente às pessoas que cuidavam dela e às outras crianças com as quais conviveu. A sua inteligência permitiu-lhe comunicar-se com outros por gestos, inicialmente, e depois por palavras de vocabulário rudimentar, apresentando a executar ordens bem simples. Então, eu escolhi ampliar um pouco o texto para realmente provocar, né, reflexão, pesquisar sobre esse abismo que há, né, entre o homem e o animal, porque todos nós temos, né, animaizinhos de estimação, onde a gente fala, poxa, ele quase que falou comigo, ele entende tudo que eu falo, né, o que acontece nisso, né? Por outro lado, nós temos, que nem eu falei, né, os pequeninos, né, aqueles que fazem por anos e anos o mesmo ninho, né, o tecer da teia, né, da aranha. Então, eu achei que para esse momento, ampliar um pouco, né, e aí aqueles que tiverem mais interesse, a citação está aí, né, Raymond, quem quiser anotar, tem a página, e o texto, quem quiser que eu mande, ou pegue, enfim. Então, é isso. Não sei. O que fala no texto as coisas que o macaquinho conseguiu aprender, assim, os pequenos comandos. Você chegou a ler o texto? Qual texto? Desse macaco aí. Ah, tá. Sim, né? Eles têm os pequenos comandos, sim, por isso que eu coloquei, eles se assemelham bem, né, ao homem, né, em determinadas questões, né. Às vezes, alguns, com uma vara, né, conseguem, então, pesquisas, né, tem bastante pesquisa já, né, nessa questão. Com a vara, eles conseguem pegar cacho de banana, enfim, né? Então, eles vão observando esses animais e desenvolvendo, né, a pesquisa em relação a isso. Mas a minha questão fica nesse abismo, né, que tem. E muitos comentam também, poxa, mas esse caso, né, das meninas lobo, inclusive tem filmes, é bem polêmico, né, é bem discutido. Enfim, foi um momento, assim, de provocação, que eu achei importante deixar para os alunos, né, aqueles que estão interessados, né, saírem para estudos, para pesquisa, né, na área, é um prato cheio.
Alguém tem alguma pergunta? Perguntas? Então, nós gostaríamos de agradecer a Roselis também, né? Por estar fazendo parte desse momento. E amanhã nós teremos a continuação, né? Amanhã vão ser o Pablo, o Alan e a Emília. A Marina. Marina. Então, amanhã tem bastante novidade, vocês vão gostar. Espero que todos estejam aqui e que chamem os seus colegas, né? Que não participaram hoje, para nós podermos dar continuidade. Amanhã tem bastante coisa legal também. É isso aí. Eu quero agradecer a participação de vocês e principalmente, né, os alunos da manhã que vieram aqui contribuir com as nossas aulas. São bem-vindos, estejam sempre aqui, viu, Pablo? Convide sempre, venha sempre. E amanhã a gente continua. Você viu que presente que a gente recebeu, né? Além de promover um momento desse, ainda uma notícia maravilhosa. Parabéns, Emiliane. Parabéns. Ô, Mari. Que legal. Oi. Oi, bem. Fala, Carol. A escola vai voltar? Não. Agora não. Nós não estamos autorizados para voltar em setembro, tá? Então, Campinas não... não, nós vamos continuar assim, em aulas não atividades não presenciais, talvez em outubro, mas ainda não, nada definitivo. Tá bom. Obrigada. Ok? A propaganda desse carro aí tá muito... É isso, gente. Eu não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Mari, eu só queria amanhã fazer o Alan e a Marina primeiro e deixar comigo, porque a minha vai demorar um pouquinho mais, eu acho. Tá. Porque aí seria, porque o tempo é melhor, eu acho. Deixar o Alan e a Marina primeiro e eu fechar com os testes vocacional. Pode Perfeito. ser? Ótimo, ótimo. É isso, galera. A gente está aí tentando promover uns encontros bacanas. Espero que vocês estejam gostando, né? E amanhã tem mais. A Emília é solteira? O namorado dela tá aqui. Que é o Alan. Sou eu, rapaz. O Alan. Emiliana tem sucesso. Quem só perguntou, o Alan é o namorado dela. Se decide aí. O Alan que é o namorado dela. Tá decidida já. E amanhã tem a Marina, hein? A Marina também. Também namora, também. Perde uma oportunidade, né? Fala sério. Tá Nós vendo, gostaríamos de parabenizar todos os biólogos, né, pelo dia. Hoje é o dia. Parabéns. Então, eu tinha preparado de começar a sala logo com uma mensagem, né? Mas aí, como eu terminei a reunião de ATPC, a gente terminou um pouquinho atrasada, ficando na sala, mas tinha uma mensagem. Então, é verdade, parabéns para vocês, aos biólogos, né? Aos futuros biólogos. E aí, hoje é um dia, iniciamos com uma comemoração com chave de ouro, né? Já os biólogos tiveram presente. E os alunos que vão fazer biologia também, né, Mari? Nossa, e eu estou... E tem alunos que vão fazer biologia também, né? Então, os futuros biólogos, né? Porque os que já estão aí já estão, para mim já são biólogos, né? Agora os que vão chegando que já recebem os parabéns, porque eu tô vendo que a galera tá interessada. Nós já estamos no finalzinho, né? Logo, né, Helenísia? Já tem 3. Eu tô no meio. Mas é muito gostoso, né, esses encontros. Obrigada, Mari, gostei. Nossa, né? Legal. E os jovens, muito bom. Bacana. Então, legal, gente. Eu só vou, assim, despedir. Eu não sei, Lê, você quer falar alguma coisa? Eu vou parar a gravação. Você quer finalizar? Ou Pablo? Não? Tereza ficou quietinha. Pode parar a gravação, que eu estou aqui no chat com os alunos. Tá? Então, tá joia, gente. Eu vou finalizando por hoje. Daí a gente continua aqui mais informal, né?